Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 16, versículo 27 ao 31. Amém, irmãos? Amém. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependiam. E ele disse-lhes: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscite dos mortos. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, aqui a gente vê o diálogo do rico com o pai Abraão. Aqui o rico, no momento que ele cai em si e ele contempla que está em um lugar de tormento, ele aqui, irmãos, a mente começa a calcular e a pensar e imaginar que ele está naquele lugar de tormento, de dor, de agonia. O próprio Jesus disse que ali é um lugar de choro e ranger de dentes. E ele olha e imagina que se Abraão, o pai Abraão, mandasse um dos mortos voltar à vida, ressuscitar e ir lá na casa do pai dele e falar com seus irmãos que existe um lugar de tormento, um lugar de dor, de aflição, onde você vai ficar para a eternidade. Ele diz: pai Abraão, manda uma pessoa ir lá na minha casa, porque eu tenho cinco irmãos e não quero que eles venham para onde eu estou. Irmãos, por esta passagem nós entendemos que as almas que estarão no Hades, no mundo dos mortos, elas vão ter a consciência que você tem hoje aqui nesta vida. Lá após a morte, nós também vamos ter esta mesma consciência. A nossa mente não vai ser apagada. Nós não vamos nos deixar de lembrar das coisas, das pessoas que amávamos, dos nossos parentes, amigos, do que nós fizemos aqui nesta terra. Nós não vamos esquecer. A mente vai estar perfeita, analisando tudo, lembrando de tudo. E neste momento, este homem que está num tormento eterno, ele lembra dos irmãos, ele lembra que ele tem uma casa, que ele tem uma família, e ele diz: pai Abraão, manda alguém ir lá avisar os meus irmãos, manda algum dentre os mortos voltar e ir lá avisar a eles que aqui há um lugar de tormento. Ou poderia dizer: existe uma escolha para o céu ou para o inferno. Existe isso. Aquilo que se falava lá na terra existe. E este homem tenta com as suas forças convencer o pai Abraão de que se ele mandasse alguém dentre os mortos, os irmãos dele iriam acreditar que existe uma escolha, existe 2 caminhos. E ele diz: manda, pai, manda. Mas só que, irmãos, que a decisão que nós tomamos aqui nesta terra, lá após a nossa morte, não pode ser desfeita, não pode ser barganhada. Eu sou rico, eu posso chegar diante de Deus e barganhar: não, tome isso, tome aquilo, deixa eu ir para o céu, deixa eu ir para o paraíso.
Não, irmãos, a decisão é aqui nesta terra, é agora, é hoje, é a decisão que você tem que tomar, pois não sabemos o dia ou a hora da nossa partida. Não sabemos, estamos aqui reunidos, nós podemos, após o culto, voltamos para a nossa casa e algum de nós pode receber a notícia: fulano faleceu, fulano ao ir à casa tropeçou em uma pedra, bateu a cabeça, veio a falecer. Nós não sabemos, não temos como saber. E este homem, irmãos, que tem a consciência ativa, ele pede a Abraão: pai, manda alguém na minha casa para lembrar os meus, para eles crerem na palavra que Moisés e os profetas falam aí, para eles crerem no que foi posto muitas vezes diante de nós. Mas, irmãos, a decisão já foi tomada. E o pai Abraão diz: não posso mais, não pode ser como você acha que tem que ser. E Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Lá na terra tem Moisés e os profetas que pregam o caminho da verdade, que pregam o caminho da salvação. Eles que os ouçam. Irmãos, é algo que é você com Deus. Ninguém pode intervir nisso, irmãos. É algo que é dado do céu. Isso vem do céu para você. Eu não posso te dar a salvação. Eu só posso te indicar, porque a mim foi dada a salvação. E eu, tendo a minha salvação em Cristo, qual é o meu papel agora? Mostrar o caminho, mostrar o que é que você tem que fazer, mostrar onde você tem que estar submetido. Esse é o meu papel, porque a mim foi dado, a mim foi revelado o caminho da salvação. E este homem pede, muitas vezes dizendo: Abraão, salva os meus. Mas, irmãos, a salvação está aí, irmãos. A salvação está aqui na palavra do Senhor. Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, eles que o ouçam, eles que dêem lugar à palavra que eles pregam. E Abraão disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não será convencido, mesmo se alguém ressuscite dos mortos. Se ele não ouve a palavra, eles vão ouvir alguém que se ressuscitou dos mortos? Não tem como. Irmãos, e por esta palavra nós entendemos que aqueles que foram não voltam mais, irmãos. Não tem mais como voltar, não tem mais como retroceder, não tem mais. Morreu, segue-se o juízo, não tem mais o que fazer. Agora esperar o dia do julgamento. Se você tem uma vida em Cristo, a sua vida é dele, você serve a ele, você obedece a sua palavra, você vai estar tranquilo, porque você vai estar com Deus, com o pobre que morreu e estava no seio de Abraão, porque apesar de ele não ter nada aqui nesta terra, este homem era ligado com Deus, este homem tinha uma comunhão com Deus. E após a sua morte, a palavra diz que os anjos vêm buscar aquilo que é dele, aquilo que é de Deus. Ao contrário do rico, que viveu a sua vida toda aqui gozando de riquezas, de bens aqui desta terra, e não ligava para as coisas do céu, das coisas eternas. Ele teve o resultado do que ele fez aqui. Ele deixou a riqueza brilhar aos seus olhos, e ele se encheu do que ele queria. A vida boa na terra, gozando de riquezas, de puro ouro, prata, puro linho.
púrpura, um pano que só os ricos, os poderosos poderiam se vestir naquela época. Mas o contrário do pobre, gozava de pobreza, de nada aqui, esperava as migalhas dos ricos para se alimentar. Mas aquele homem, apesar da visão humana contemplar que ele era pobre, miserável, mas para Deus, irmãos, ele era rico. Ele era rico, ele era um milionário para Deus, para as coisas de Deus. E como foi assim que ele foi para o seio de Abraão, ao contrário do rico, que foi para o tormento? Irmãos, mas o que eu quero trazer esta noite, sobre essa parábola que Jesus conta, Jesus mostra aqui o que irá acontecer após a morte. E ele conta uma parábola aos judeus. Jesus mostra aqui o que acontece após a morte. É o caminho da salvação ou o caminho da perdição? Mas o que eu quero trazer esta noite, meus irmãos, é que aquele que parte desta vida não volta mais, irmãos. Não volta, não tem mais como voltar. É uma escolha que você fez e não tem volta. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer esta noite? Hoje, na igreja, em muitos lugares, nós vemos muitas manifestações, muitas coisas estranhas que se deparam diante de nossos olhos. Muitas religiões com adoração a outras coisas que parecem, muitas vezes, ser de Deus. A imagem nos mostra, parece ser algo bom. Mas, irmãos, por esta palavra, nós vemos que aquele que foi não volta mais. E muitas vezes esses lugares vêm trazendo essas pessoas de volta, vem trazendo a voz dessas pessoas, vem trazendo situações que você diz: é meu tio, é meu irmão. Muitas situações que mostram isso. E agora nós se deparamos com isso e ficamos pensativos. Será mesmo que é aquele ente querido que foi? Será mesmo que é aquele irmão que partiu desta vida? Por esta palavra, irmão, nós vemos que aqueles que foram não voltam mais. E hoje, irmãos, nós vemos muitas coisas que devemos abrir os nossos olhos. Devemos ficar atentos com coisas que se manifestam diante os nossos olhos, os nossos ouvidos, muitas profecias, muitas revelações, e muitas vezes nós ficamos assim: será mesmo que é Deus mesmo falando? Será que é coisa de Deus? Irmãos, o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo do 1 ao 3, o apóstolo João vem abrir os nossos olhos. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora está no mundo. O apóstolo João vem nos chamar, abrir os nossos olhos para dizer, para que a gente possa ter como detectar, irmãos, se aquela manifestação é de Deus, se aquela profecia é de Deus, se aquela revelação vem de Deus. O apóstolo João abre os nossos olhos, porque havia falsos profetas, falsos homens de Deus, falsas mulheres de Deus, que falavam, profetizavam coisas que não é de Deus. O próprio Jesus diz: pelo fruto você vai conhecer que árvore é. Como é que eu posso saber? Pelo fruto. A árvore está ali.
tem um fruto bom, você vai pegar aquele fruto, vai olhar e dizer: que fruta boa, esta árvore é boa. Mas se você for pegar algum fruto e aquele fruto estiver estragado, podre, ruim, azedo, você vai dizer o quê? Esta árvore não presta, esta árvore não dá fruto bom. Então Jesus vem nos dizer, irmão, vem nos mostrar: pelo meu proceder, pela minha vida aqui nesta terra, as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu penso, por isso tudo que eu faço aqui nesta terra, você vai perceber se eu sou um crente ou não, se eu sou uma árvore boa ou sou uma árvore ruim, má. Por tudo que nós fazemos, irmãos, é assim que você vai perceber. E Jesus chama bem a atenção sobre isso. E o mundo que nós vivemos hoje está aparecendo muita coisa, irmãos. Você entra aí nas redes sociais, você vai ver profeta de tudo que é forma, de tudo que é tamanho, de tudo que é cor. E o apóstolo João nos chama a atenção: cuidado com esses falsos profetas, com homens e mulheres que se dizem ser de Deus, mas o proceder não mostra que é de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 12. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção dos Gálatas, a igreja que tinha em Gálatas, e Paulo fica sabendo de algo que está acontecendo na igreja e está desviando os irmãos da presença do Senhor. E Paulo chega: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Havia pessoas ali na igreja que traziam outros ensinamentos que não eram o ensinamento que Paulo trouxe. E com esses ensinamentos que eram lançados na igreja, desviavam os irmãos da presença do Senhor, da graça. Porém, ainda que nós ou um anjo do céu que vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele anátema. Paulo diz: olha, mesmo que nós ou outros, ou até mesmo um anjo que desça do céu pregando outro evangelho que não seja esse, seja anátema, seja maldito. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos ou algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja anátema, seja maldito. Paulo diz: o que foi revelado em sua vida, a palavra de Deus que foi revelada em tua vida, é o caminho que Deus, por sua vontade, quis trazer a você. Não existe outro caminho, não tem outro caminho. O caminho é Cristo, não tem outra forma, não tem outro jeito. O caminho é Jesus, Ele é o caminho. E Paulo disse: se vier até nós mesmos, outra pessoa, um anjo do céu, pregar outra coisa que não seja o Senhor Jesus, seja anátema, seja maldito. E hoje, irmãos, estamos vivendo em um tempo que muitas coisas estão sendo introduzidas na igreja, irmãos. Muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus está sendo colocado na igreja, e as pessoas estão indo atrás, achando que essas coisas irá fazer algo na vida deles, ou se não, até muitas vezes trazer essa pessoa mais para próximo de Deus. Quando Jesus diz, irmãos, aquele que me ama guarda a minha palavra, obedece, vive a palavra. Aquele que me ama, aquele que, se você ama Jesus, você guarda a palavra dele, você vive a palavra dele. É só isso, irmãos. Não tem vamos subir no monte, ficar 50 dias lá, ou vamos jejuar um mês para que a gente
gente possa estar mais próximo de Deus. Não existe isso, irmãos. Isso é loucura. Isso é outra forma de trazer o Evangelho que não é o Evangelho. Irmãos, o que nós precisamos é obedecer a palavra de Deus, irmãos. Em toda a palavra, Deus vem falando, obedece meus mandamentos, guarda meus mandamentos. Quando Israel sofria, porque deixava de cumprir os mandamentos de Deus, e Deus deixava a assolação vir sobre Israel. Toda vez, pode ver, toda vez que Israel sofria, porque não obedeceu a palavra de Deus, porque Deus levanta a Babilônia para vir contra Jerusalém, para destruir tudo, porque o povo se desviou de Deus, desviou da palavra, do mandamento, e Deus deixou o juízo vir sobre aquela terra. Então, irmãos, não existe outra forma, não tem outro jeito. Muitas coisas vão se deparar diante de você, muitas coisas vão vir, profecias, revelações, homens supostos de Deus, mulheres supostas de Deus, mas quando vier, analise, pense, veja pela palavra de Deus se aquilo que se revelou a você é verdadeiro. Veja o proceder dessa pessoa, como ela anda. Ela fala de Cristo? Fala. Ela canta louvores? Canta. É algo na igreja? Mas veja como é a vida dele, como é a vida, qual é o testemunho que ele tem. Analise, não se deixe levar por falsos crentes, falsos homens de Deus, que não obedecem a palavra de Deus. Irmão, se você for ver bem, a grande maioria, essas pessoas que dão revelação, profecia, a vida é torta, a vida não é digna à palavra de Deus. Grande parte desses supostos homens de Deus, vá ver se obedece a palavra, vá ver se está digno à palavra do Senhor. Muitos deles, irmãos, têm a vida pior do que um ímpio, pior do que uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. E como é que essas pessoas vão falar das coisas de Deus se não são santos, se não se santificam, se não guardam os mandamentos? Como é que vai ser a boca de Deus aqui, irmãos? Essas pessoas vão estar sendo usadas por espíritos imundos, espíritos que não procedem de Deus. Lembra que o rico diz, manda um dente daqui dos mortos voltar, e Abraão disse o quê? Não volta mais não. Então quem é que usa esses supostos homens de Deus? Quem é que usa essas pessoas com revelação, profecias? É Deus? Irmãos, o que Deus tem para nos revelar é a sua palavra. É a sua palavra. A profecia está aqui na palavra de Deus. A revelação está na palavra. Deus não tem mais nada para nos revelar. Ele pode falar com você? Pode, mas vai ser algo íntimo, você com ele. Ele vai vir falar com você. Ele não precisa de intermediário. Não, ele vai vir falar com você, se for da vontade dele. Irmãos, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19, capítulo 22, versículo 19, ali fala, 19 ao 23, ali fala de Acabe. Nós sabemos que o rei Acabe não obedecia à palavra de Deus. Ele não queria saber de coisas de Deus. Ele chegou num estado que ele começou a adorar outros deuses. E ali, irmãos, nós sabemos que quando a pessoa não quer obedecer a Deus, não quer estar na sua palavra, o Espírito de Deus se afasta. O Espírito de Deus não invade, não toma ninguém à força, não. É por amor. É por amor. E aqui há uma reunião entre Acabe, Josafá, o rei Josafá, e os seus profetas de Acabe. E ali há uma discussão para Acabe invadir Ramote de Gileade. E aqui Josafá disse: olha, aqui não tem homem de Deus não. Mas os profetas de Acabe diziam: vai rei, vai que você vai ganhar, você já é vitorioso. Mas Josafá
que tinha comunhão com Deus, disse: aqui não tem homem de Deus? Manda chamar o homem de Deus. E ali é chamado Micaías. Mas quando Micaías vai ao encontro deles, os soldados de Acabe dizem: olha, fale a mesma coisa que os profetas estão falando, não fale nada além disso. E ali, quando Micaías é questionado por Acabe, Micaías disse: vai que você já é vencedor, não é isso que estão falando? Vai. Aí Acabe diz: olha, tá vendo? Eu falei que esse homem só fala mal de mim, fale a verdade. E ali Micaías fala a verdade: se você for, você não volta mais. Se você for, você não volta. Tá vendo aí? Esse homem não é contra mim. E ali Deus dá uma revelação a Micaías, irmãos. E Micaías diz, e ele disse: ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todos os exércitos do céu de pé junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tombar em Ramote de Gileade? Deus falando com os espíritos. Um disse desse modo, e o outro daquele modo. E veio ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: como? O quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o persuadirás e também prevalecerá. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Irmãos, Acabe só teve o que ele queria. Ele era um homem que se desviou da verdade, não queria ter comunhão com Deus, e Deus permite que o mal vá até Acabe. E ali, com a revelação que Micaías teve, Micaías viu que um espírito de mentira veio na boca dos profetas, e os profetas profetizavam que Acabe iria ganhar. E nós sabemos, no entorno da palavra, que Acabe acaba morrendo na batalha. Ele teve o que ele quis, irmãos, o que ele procurou, o que ele queria ter. Ele não quis saber da palavra de Deus, mas ele quis sim, a se fazer com suas vontades, com seus desejos. Ele deixou a vontade de Deus de lado e quis fazer a vontade dele. E nós sabemos que o resultado da vontade da carne é a morte, irmãos. É a morte. Irmãos, em Atos capítulo 16, versículo 16, a palavra de Deus aqui nos fala, irmãos. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 19. E aconteceu que, indo nós a orar, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta seguia Paulo e a nós, gritando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostram o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, virou-se e disse ao Espírito: ordeno-te no nome do Senhor Jesus Cristo, sai dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo os seus senhores que o seu senhor e a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. Irmãos, ali naquele lugar onde Paulo estava, tinha uma jovem que adivinhava, tinha um espírito de adivinhação.
ela adivinhava a vida das pessoas, adivinhava o que as pessoas se colocavam para querer saber. Irmãos, o que nós vemos hoje? Até mesmo nas igrejas, nós vemos isso hoje. Revelação, adivinhação, profecias. Irmãos, aqui a palavra diz que essa jovem estava possuída pelo espírito de adivinhação. Olha o que era que falava nos profetas de Acabe: vai, tu é vencedor, vai. E Acabe, induzido pelo aquilo que ele queria, ele ouviu aquilo e foi levado à morte. Aqui Paulo estava ali com os seus irmãos, e uma mulher, um espírito de adivinhação, adivinhava para os seus senhores ganhavam muito dinheiro pelaquela adivinhação daquela jovem. E você veja que esse espírito falava a verdade. Ele dizia que estes homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo não era servo de Deus? Que nos mostra o caminho da salvação. Paulo não pregava o Evangelho, que é a salvação de Cristo? O espírito de adivinhação, que não procedia de Deus, falava a verdade. Por que ele falava a verdade? Para ele enganar, irmãos, para aquelas pessoas acharem que aquele espírito era de Deus, mas na verdade aquele espírito não procedia de Deus. E Paulo, com aquela mulher, muitos dias atrás deles, falando, gritando, apontando, Paulo olha para aquela mulher e diz: ordeno-te no nome do Senhor Jesus Cristo, sai dela. Paulo ia mandar um espírito de Deus sair? Sai dela. E ele saiu na mesma hora. Aquele espírito não procedia de Deus, irmãos. Aquele espírito não era da vontade de Deus. Quantas pessoas hoje é tomada na igreja, começa a pular, a rodar? Será que aquilo é de Deus? Será que isso procede de Deus, irmãos? Quando o apóstolo João diz que nós temos que analisar e ver se realmente aquilo é de Deus, irmãos, temos que tomar cuidado para não ser enganados, irmãos, para não estar sendo submetido a engano, a mentira. E sendo submetido a engano, a mentira, a nossa procedência é cair, porque nós vamos estar agarrados numa coisa que não é de Deus. Esse espírito falava a verdade. Homem de Deus anunciam o reino de Deus, não era verdade? Mas por que ele falava a verdade? Para que aquelas pessoas só ficassem sabendo que aquele espírito era algo bom. E assim, irmãos, ele enganava mais pessoas. Mas Paulo, que estava cheio do Espírito de Deus, falou: sai dela. E naquela mesma hora o Espírito sai daquela mulher. E aquela mulher é libertada, irmãos. Quantos anos essa mulher estava presa ali, enganada, com espírito de engano? Quantos anos? E naquele momento, Paulo liberta aquela mulher e traz a salvação eterna àquela mulher. Irmãos, devemos hoje estar atentos, irmãos. Atentos com tudo que se revela diante de nós, supostos homens de Deus que vêm falar algo, que vêm dizer algo. Abre os olhos, irmãos. Abre os olhos para a gente não ser enganado. O que você precisa está aqui, ó, é a palavra de Deus. É esta palavra que vai te levar para a glória. Nós não precisamos de mais nada. Nada. Revelação, profecia, para quê? Para quê? Para te enganar? Para te tirar do caminho do Senhor? O apóstolo Pedro diz que o diabo está como um leão ao nosso redor, rugindo, esperando uma brecha para atacar. E se nós dermos lugares a esses espíritos, a essas adivinhações, essas profecias, esses sonhos, se dermos lugares, ele vai entrar, irmãos, e vai invadir, e vai acabar, vai derrubar, irmãos. Mas se nós estivermos submetidos à palavra de Deus, ninguém nos engana. Ninguém. 1 João capítulo 4, versículo 4 ao 5. O apóstolo João diz: olha, vós sois de Deus, filhinhos, e já os tem vencido, porque maior é
aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, porque isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é de Deus não nos ouve. E nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João vem dizer, irmãos, que existe o espírito do erro, irmãos. Mas João diz, irmãos, que nós já conhecemos a verdade. Nós já se deparamos com a verdade. E João diz, eles são do mundo, pois isto falam do mundo, e o mundo os ouve. Tudo, bote em sua mente, irmãos, tudo que vai vir sobre você é para te tirar da presença do Senhor. É só para isso. O diabo quer lhe tirar da presença do Senhor. Ele não pode fazer nada contra Deus, mas ele vai atentar às criaturas de Deus, aos filhos de Deus. A todo momento ele vai trazer instrumentos para lhe tirar da presença do Senhor. O papel dele é esse. Ele já está perdido, já tem hora e dia para ser condenado, e ele agora, o que é que ele faz? Arrancar mais pessoas para ele não ir só. Ele só quer isso. João diz, vós sois de Deus, nós conhecemos a verdade, somos de Deus, filhinhos, e já os tem vencido. Nós já temos vencido, irmãos, o espírito do engano, o espírito da mentira, porque o maior é aquele que está em vós do que aqueles que estão no mundo, irmãos. Irmão, este mundo é rodeado de espíritos de engano, irmãos, espíritos malignos. Irmãos, a nossa batalha não é contra carne e sangue, não, irmãos, é contra espíritos, contra as hortas malignas, demônios, irmãos. Esta é a nossa batalha é espiritual, irmãos. Se nós não tivermos no espírito, irmãos, estamos perdidos. Se nós formos agir na carne, estamos perdidos, porque já perdemos a batalha, porque deixamos a carne falar, não temos mais força para nada, porque a carne está falando, e a carne não opera as coisas do Espírito, irmãos. Devemos nos submeter às coisas de Deus. A palavra, é a palavra de Deus, irmãos, que tem que estar em nossa boca. Muitas coisas vai vir diante de nós, mas se essas palavras estiver com você, ninguém vai lhe enganar, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nossa mente foi renovada. Nossa mente foi renovada em Cristo. Temos o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Nós não temos como nos compadecer com as coisas que estão no mundo. Isso não pertence mais à nossa vida. Isso não é mais de nós. Nós agora devemos nos renovar pelaquilo que foi apresentado a cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós vivemos. E devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício bom e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, irmãos. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está oferecendo sacrifício a Deus, irmãos. Você está ouvindo a palavra, você está se agradando com a palavra de Deus. Este, irmãos, é o verdadeiro culto, irmãos. É a palavra sendo semeada, é o aprendizado dos irmãos. Este, irmãos, este é o verdadeiro culto, é o sacrifício, irmãos. O vosso culto racional. Irmãos, nós não precisamos de mais nada, irmãos. É a palavra de Deus que tem que ser o centro. Se a palavra é o centro, irmãos, você nunca vai se perder.
porque você está no caminho da verdade. E onde está a verdade, o espírito do engano não prevalece, irmãos. Um irmão me chamou a atenção sobre isso. Ele veio e me falou isso: irmão, onde está a verdade, o espírito do engano, da mentira, não prevalece. Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Continuar na verdade, na palavra de Deus. Esta é a verdade, em nome de Jesus. E essas palavras estejam no coração dos irmãos, que os irmãos estejam atentos a todo momento, todos aqueles que vierem até os irmãos, analise, olhe para ver se é de Deus mesmo. Analise na palavra de Deus, veja a procedência da vida daquele que traz algo a você, para você poder estar com os olhos atentos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos nos colocar de pé para orar, interceder por nossa vida, em nome de Jesus.